né? Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast Taverna do Conhecimento, parceria da Star. Nós trouxemos aqui a entrevistada Fran, ela que é enfermeira, acupunturista e além disso empreendedora. É isso, Fran? Isso, empreendedora. É interessante aqui que o Taverna do Conhecimento a gente traz assuntos, né, que são meio que um pouco acima daqueles assuntos triviais, né, vamos dizer assim. E o assunto principal hoje é saúde. A gente resolveu trazer você aqui para você falar um pouquinho mais. Você tem aí uma empresa, né? Você trabalha com alimento saudável, alimentação viva. Queria que você falasse mais um pouquinho, né? Você se apresente aqui no nosso primeiro podcast. Seja bem-vinda, antes de mais nada. A gente está fazendo aqui o primeiro podcast, estreando aqui no Taverna do Conhecimento junto com a Star. Eu agradeço, né, pelo convite, né, onde eu aceitei prontamente, porque tudo que possa sair aí do roteiro, né, do roteiro ritualístico aí do sistema, podem me chamar que eu estou lá. Tá certo. E, assim, quanto à minha vivência e tal, eu sou enfermeira, e ainda trabalho, né, ainda exerço a minha profissão no hospital e, paralelamente, porque lá eu trabalho bem pouco, né, no momento, já trabalhei mais e eu tive uma questão, né, pessoal, que eu tive um CA de mama, né, na década de 90 ainda, e, aliás, 90 não, 2010, desculpe. 2010. Foi em 2010, eu tive um CA de mama e já entrei nessa linha alternativa, porque eu passei 3 anos buscando um tratamento, né, alternativo. Nessa trilha que não foi uma coisa assim, pá, eu vou resolver e resolvi, né? Foi uma entrada que foi conhecimento, abrindo portas e mais portas, até chegar na cura, né? Que eu acredito que houve a cura, mas foi algo assim muito individual, pessoal e solitário. Há quantos anos, Frank, você teve o CA? Sim, mas são 14 anos. 14 anos, aí eu passei 3 anos nesse tratamento alternativo. Como era muito só, como eu fiz ele muito só, isso fez com que eu tivesse experiências que não me dessem total segurança. Mas eu fui atrás, né? Eu fui atrás dos profissionais que trabalhavam, que tinham tido experiência. Fui buscar e ficava nesse período, eu fui conhecer um outro modelo de saúde, porque eu tive um certo receio com relação à químio, né? A esse tratamento aí que está que é o tradicional. Tá no sistema, que está aí no sistema. Você chegou a fazer quimioterapia? Não, eu fiz, mas eu tive que fazer, eles me colocaram na rádio, porque quando passou o período que eu disse, não, tá bom, eu não tinha uma avaliação, eu não podia dizer, eu também não queria morrer, entendeu? E eu não tinha uma segurança de dizer assim, eu tô boa, porque eu tinha que ter imagem, tinha que ter porque você estava indo pelo caminho que era por sua conta e risco, né? Minha conta e risco, mas eu acredito que teve sim, sabe, que ele foi bem sucedido, ele foi promissor, porque quando eu entrei no sistema, que fui fazer, eu digo, não, agora eu vou resolver. Né? Eu tinha também pessoas que estavam, né, assim, no meu entorno, que diziam, vai lá, só faz a cirurgia, assim você pelo menos, né, se libera da coisa e tal. Chegou a fazer a cirurgia então? Fiz a cirurgia, fiz o quadrante, foi um CA de mama, né, aí eu fiz o quadrante e quando eles fizeram, aí eu fiz a mamogênese, que você faz um estudo molecular do tumor. Quando eles fizeram o estudo, era só nível 1. Então eu achei que eu estava totalmente livre. Não, eles me colocaram na radioterapia. Eu não queria, né? Mas foi o... Né? Até assim, pelo que você está falando, é como se não tivesse um apoio, né? Você não tinha um apoio. Então você decidiu fazer esse processo, mas você chegou a procurar algum médico, algum terapeuta alternativo, alguma coisa? Vários. No processo foram muitos, inclusive
Eu peguei até um médico, que foi quando eu entrei em contato com o probiótico, que eu acredito que ele não sei exatamente se ele era um médico, mas ele era muito conhecido aqui na cidade, que ele trabalhava com probiótico. Na foi cidade quando de Fortaleza, aqui em Fortaleza. Uhum. Então ele trabalhava, ele comprava uns probióticos dele caríssimos, né, que vinham da Bélgica. E eu usava esse, ele é até conhecido como Piantou. Tem muita gente que usou, que conhece, talvez até usem. Posteriormente, né, quando eu conheci mais os probióticos, eu descobri até que ele talvez não tenha tido muito mais efeito, porque ele era muito doce, tinha muito açúcar. Muito açúcar aí. Muito. Aí eu digo assim, por um lado eu estava ajudando, por outro lado... Seria parte mas na época eu não tinha. Não tinha. Não tinha. Interessante, Fran, que o meu processo também foi um pouco parecido com o seu. Eu não tive CA, né? Mas eu sofri por 10 anos de azia e refluxo. E fiquei esses 10 anos, né, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, num sistema, na Matrix, vamos dizer assim, que você ia para o médico, sempre a receita era a mesma, era o tal do omeprazol, pantoprazol, e eu sempre questionava o médico, por quanto tempo eu vou ter que tomar? Não, você vai aqui, toma aqui por 3 meses, depois faz aquele exame lá, que é a endoscopia, a gente reavalia, e toda a vida aquela ansiedade. Eu chegava lá, esperando agora, ele vai liberar, não é possível, né? E os sintomas, tu sentia realmente o azia e o refluxo? O alívio? O que acontece? Porque o omeprazol, que você começa a tomar ele realmente dá um alívio, né? Ele mascara o efeito do refluxo, mas ele não cura o refluxo, né? Porque na verdade o refluxo continua. O que o omeprazol faz inibir a bomba de próton. Pronto, perfeitamente, isso mesmo. Ele inibe a produção do ácido clorídrico, ou seja, você piora a situação, né? Você em vez de aumentar a acidez, que na verdade, não sei se você está em casa sabe disso, mas a questão da azia e refluxo, ela é pelo déficit de acidez e não pelo excesso, como acredita a maioria dos médicos. Então eu cheguei um dia, né, não sei se ele vai achar, mas eu vou falar aqui do Dr. Nazareno. Eu cheguei para o Dr. Nazareno, é o seguinte, eu vou colocar o SUS na parede aqui, eu quero saber por quanto tempo eu vou tomar, se isso é crônico, e ele só disse assim para mim na lata mesmo. Isso é crônico, rapaz, você vai ter que tomar, porque não tem cura, não tem cura, porque seu pai também tem isso aí, é genético, tá? Aí eu disse, eu vou ter que tomar pro resto da vida esse remédio? Pro resto da vida. Aí ele disse assim, ó, eu ainda vou fazer um negócio para você. Vamos tentar aqui colocar um tal de Nexium, que é outro medicamento que uma caixinha dele, na época, custava R$250. Hoje deve estar em 500, talvez. E a formulação prometia lá que ia curar a parede do esôfago, mas o mesmo mecanismo de ação. Inibia lá o ácido clorídrico, né? Então fiz o uso e acabei, né, não usei, quer dizer, usei e não resolvi o problema. E foi quando eu decidi, não, tem que procurar outra coisa, e decidi botar no YouTube, né, o que era de fato esse azia e refluxo, né? Então o YouTube ajudou nisso daí. E apareceu, acho que é bem conhecido, o Dr. Lai Ribeiro, né? O Dr. Lai Ribeiro é um médico aí que é bem conhecido, e ele falava isso daí, ele dizia, o seu problema é deficiência do ácido clorídrico, não o excesso, como dizia, e que aquele processo que ele dizia que você tem que tomar um reforçador de ácido clorídrico. E eu, como ainda estava na Matrix, vamos dizer assim, eu disse, não, isso é muito estranho, o médico, mas ele é médico e tal, e esse negócio aí tem que aumentar a acidez, já está queimando, parece incoerente. Aí foi quando ele disse que você teria que tomar um suplemento chamado cloridato de betaína. A betaína. Aí eu pedi uma da Biovea, que veio lá dos Estados Unidos, e foi aí uns 15 dias para chegar, e eu contando nos correios lá o dia que ia chegar, porque era para parar de tomar o omeprazol, para ver se ele ia fazer o efeito. Aí justamente faltando uns 4 dias eu suspendi, lá pelo 3º dia começou a vir aquela queimação forte mesmo. E quando chegou lá em casa, desci correndo lá por portaria para pegar, tomei e, por incrível que pareça, passou na hora azia. Era um comprimidinho de 650 miligramas. Eu achei. E aquilo dali foi a primeira janela que abriu para mim, que hoje eu sou terapeuta, né? Você também trabalha nessa área de terapias naturais, também trabalho na terapia integrativa. Também a gente usa um pouco da linha que você faz aí também. E foi aí que eu comecei a estudar, me aprofundar, conheci outras referências, fiz cursos em São Paulo. E hoje também eu também faço, eu tenho alguns clientes que estão em tratamento que eu faço
ajudo eles não pode falar essa palavra pura, né? Que é um negócio meio complicado. A gente tira do campo dele a informação do câncer através das tecnologias quânticas. Mas voltando, Fran, para entender um pouquinho o teu caso, né? Então, o que você fez para se curar do CA de mama foi mais a questão do probiótico ou teve outras técnicas? Não, teve muitas. Teve uma hidrovitase, se você botava os pés na água. Não sei se Nova você ciência. conhece. Conheço, Nova Ciência, né? Teve uma hidrovitase, muito suplemento. Porque eu acredito, inclusive, que eu devia, assim, ter algum grau de desnutrição. Não é essa desnutrição que você ou incha, ou então fica muito seca. Mas aquela desnutrição de elementos, né, de minerais que você não sabe, você não tem controle. A gente não está dosando, a gente não vive. Eu, nessa época, eu estava dentro de um hospital só. Isso, o estresse, ele consome muito mineral. A gente sabe pela medicina chinesa que o adoecimento vem ou do excesso ou da falta. Então, eu iniciei, de certo modo, essa reposição de elementos para o meu corpo. Então, eu acredito que isso tudo contribuiu. Aí eu fiz acupuntura, eu fiz muita argila, muita. Tá? A geoterapia para mim foi maravilhosa, entendeu? Usava, dormia com argila e tal. Isso aí foi muito bom. Mas você não vive só a terapia, né? No meio termo, eu tive, né, algumas intercorrências no meu trajeto, que foi a perda do meu pai, né, a separação. Essa sua perda foi antes do câncer, então? Não, já foi depois. Foi no processo. No processo, ainda apareceu isso, né? Pois é, eu digo, eu não vivia só terapia. Eu tinha no processo, tinha as intercorrências. As intercorrências foi a separação, todo o processo de mudança. Aí veio a morte, meu pai morreu também com câncer generalizado, uma coisa que em 3 meses ele foi embora. Então foram coisas assim que me confrontaram, que realmente, né, em algumas culturas se diz que é o rito de passagem, não sei para onde, mas foi um rito de passagem. Eu acredito muito nessa questão, assim, acho que nada na nossa vida é por acaso, né? A gente tem desafios, né? E a gente tem que passar por esses desafios, ainda mais no sistema que a gente se encontra, que eu até comento aqui com meus colegas, comento muito com o Dan aqui também, está nos bastidores, que o sistema está contra a vida. Essa forma que você mesmo falou, o estresse da sua profissão, porque você só trata pessoas com problema. Isso. Ninguém chega lá feliz, né? Chega lá para resolver um problema, então você acaba absorvendo aquilo, né? E a gente sabe que o nosso corpo ele não é só o físico, tem um energético, tem um campo energético. Então você imaginar dentro do hospital, você tem que estar equilibrado para poder equilibrar aquele pessoal doente, né? Então o teu desafio foi bem pior mesmo, né? Vamos dizer, você teve vários obstáculos a ser vencidos aí por esse processo. Sim. Interessante, Frank, a gente falou aqui no começo do nosso podcast que você tem aí um negócio de alimentação viva, né? Você poderia falar um pouquinho mais? Porque quando eu já estava próximo, né? Quer dizer, em 2012, né? Eu descobri o câncer. Pois é, eu descobri o CA em junho de 2010. O CA foi em junho de 2010? Que foi o diagnóstico. Aí, junho de 2010. Eu não fiz nem biópsia, já entrei numa coisa alternativa. Desapareci dos hospitais, dos médicos e tudo, e fui para outras histórias. Aí, isso em junho de 2010. Quando foi em março de 2011, aí teve a separação. Aí eu me separei. O que havia em mim era BRAF 5. Para ser BRAF 6, que era, você entende? O checkmate era BRAF, que era a biópsia. Que eu não fui para a biópsia. E seria essa que seriam, vamos dizer, como os enraizados, né? Que são os que têm metástase. Seria isso, não? Não, é só o diagnóstico. Isso aí só é o diagnóstico. Metástase é outra coisa. Metástase é quando você já tem sintomas ou então
algum exame, né, de imagem mostra... Esse resultado é como se fosse o grau... Ou algum marcador, né, de sangue mostra que tem, né, que afetou outros órgãos. Esse marcador que você falou é como se fosse a característica do câncer, é isso? Isso, BRCA5 era o tipo de tumor que tinha. Que é a história do hormônio. Ele tem a ver com... hormônio dependente, né? Isso, hormônio dependente. Você tem um hormônio dependente... Que é o estrogênio. Ele era dependente de estrógeno. Hormônio dependente e tem o cálcio dependente, se eu não me engano. Você tem essa noção? Informação? Não, eu só conheço eu vi por cima. Porque eu fui obrigada. O Gilmano é cálcio dependente. É cálcio dependente, né? O Dan está confirmando aqui. Então... Interessante também, Fran, você acha que essa questão da sua cura teve também relacionamento com essa alimentação viva? Sim, aí porque eu não conhecia de imediato a alimentação viva. Foi no processo. Foi no processo que você teve acesso. Pronto, por quê? Porque quando foi, meu pai faleceu em julho de 2012. Então, eu já estava com quase 3 anos. Já tinha 2 anos fechado quando meu pai faleceu. Quando estava completando o 3º ano, o choque da morte dele começou é como se eu tivesse colocado em xeque a minha crença. Eu disse, será? Temerosa, sabe? E se tiver metástase? Aí comecei algumas questões. Porque aí quando foi janeiro do ano seguinte, né, que foi 2013, aí eu procurei uma amiga, ela conhecia, né, o Dr. Marcos Vinícius, do ICC, aí ela disse, Fran, eu vou te levar para um médico mesmo, né, que aí você vai conhecer, você vai ver, você vai fazer a sua escolha final. Aí eu fui lá. Porque, principalmente o digestório, eu digo assim, se o meu digestório for afetado, acabou-se. Não tem mais, porque é a minha porta de entrada, né? Porque é onde entra tudo, é pelo digestório, é quando tudo vai se processar. Se eu não processo mais, como é que eu vou, né? Como é que eu vou sobreviver? Aí foi quando realmente aí que eu conheci, aí eu tive que tratar o digestório, porque quando eles fizeram as análises, as avaliações do meu corpo, que estava tudo tranquilo, só tinha mesmo o tumor in situ, que foi isso, no final das contas, foi só isso que tinha, eles não iam tratar meu digestório. Porque ali também tinha um componente emocional. Olha, eu tomei Aveloz. Aveloz é um suplemento? Não, Aveloz é uma planta que o pessoal chama até de venenosa. Ela tem um leite, porque as plantas que têm leite, elas têm essa... Tipo a janaúba também. Isso. Aí eu botava dentro d'água, tomei aquilo ali, eu acredito que tenha queimado, porque posteriormente eu fiz um curso e descobri que você usa a seiva, você pega ela, você não abre para tirar o leite, mas você pega ele dentro da cápsula de proteção, que é só o caule, aí você mastiga. Só o caule. Só o caule. Aí você mastiga, ali tem a seiva e pronto, ali é onde vai ter realmente a ação do Aveloz. Então, a vida profissional foi prejudicada por causa da doença? Não foi prejudicada porque eu ignorei a doença. Assim, eu ignorei assim. Eu estou fazendo o meu tratamento. Eu ia para o hospital, não, eu estou fazendo o meu tratamento. E nessa época, eu já tinha feito acupuntura e já estava reduzindo. Eu atendia mais pacientes da acupuntura, que para mim era uma coisa bem mais leve. Eu me sentia bem melhor fazendo esse tipo de atendimento do que no hospital, né? É uma outra linha, né, de troca do que você faz no hospital. É a coisa mesmo de um sofrimento
assim, do sistema. O senhor parece que é realmente produzido pelo sistema e a pessoa, você não tem mesmo como resolver, porque o que eles oferecem, né, não entra dentro da dor real. E a pessoa, né? Que na acupuntura você consegue. Você faz pega essa parte emocional, né? Isso, a somatização daquela parte emocional no órgão. Pronto. Interessante assim, porque a medicina hoje, não sei se você vai concordar, mas parece que loteou o corpo da gente, né? Foi loteado o corpo. Você tem ali, aquele profissional só cuida da cabeça, aquele só cuida lá do fígado, do sistema digestivo. Eles agora só tem a mão, então o cotovelo. Então o negócio foi loteado e eles não casam, né? Ele não tem noção assim. Não é integrado, né? E muito menos a parte emocional, que a gente sabe que influencia no câncer, né? A parte emocional. Você acaba somatizando ali naquele órgão. Fran, voltando aqui um pouquinho hoje sobre sua atividade, né? Você é enfermeira, nas horas livres, você faz os atendimentos de acupuntura, é isso? Eu faço assim, na verdade eu não divulgo mais. Você não divulga, se a pessoa me procurar, eu atendo. Uhum. Mas agora eu invisto mais na questão da loja, que eu tenho uma loja de suplementos e probióticos, que são de produção própria. Interessante. Então você fabrica os probióticos e vende na sua loja. Isso, mas eu iniciei antes da loja, antes de tudo, eu comecei com as oficinas, eu fazia oficinas. Tudo isso antes do câncer ou foi depois já, essa parte da loja? Tudo depois. Só para encerrar a história do CA. Quando eu fui para o médico, assim, que eu fui para fechamento daquele ciclo, que, né, foi descoberto, não, aquilo ali não é, né, assim, não é uma coisa agressiva, mortífera, né, tão terrível. Aí pronto, fizeram um corte, aí me fizeram submeter a radioterapia, eu fiz lá o período do CA, e quando eu saí de lá, eu fiz tchau. Simplesmente nunca mais voltei. Eu já estou com 10 anos, né, de 2010 para 2020, 10, né, então já 14 anos do diagnóstico e 11 anos do tratamento. Eu vou dar um parênteses aqui rapidinho. Essa sua frase do tchau aí eu me lembrei aqui de um evento que aconteceu comigo. Eu tive pedras na vesícula, né? E aquela pedra, quando solta ali, a dor, mulheres que tiveram filho diz que é pior que a dor do parto. Que o canal é fininho e passa aquela pedra, dependendo do tamanho da pedra. E no meio do processo eu já estava lá no hospital para fazer a cirurgia, eles iam retirar a vesícula, né? Então o único meio que o sistema sabe hoje de você tirar as pedras da vesícula é arrancando o órgão fora. Aí eu perguntei ao doutor, esse órgão, será que precisa tirar mesmo fora? Ele disse, não, se você não tirar, você vai ter problema, você pode até morrer. Essa vesícula não tem tanta importância, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, rapaz, o médico está dizendo que Deus colocou lá um órgão lá dentro. Esse órgão não tem importância porque ele está dizendo que não tem, né? Porque Deus, acho que colocou lá só porque não tinha o que fazer, né? Aí botou uma vesícula lá para atrapalhar o processo e criar uma pedra e dar trabalho para esse povo aí. Eu achei assim uma presunção tão forte que dali eu fiquei assim meio preocupado e disse, inclusive já estava com a bata de cirurgia. Foi quando eu peguei o celular, comecei a dar uma estudada aqui por cima e vi que tinha um processo alternativo. Eu disse, rapaz, eu vou tentar. Ali na hora. Na hora eu disse assim, não vai fazer cirurgia não, vou tentar, mais uma vez. Aí ele chegou para mim, aí tinha esse processo, vocês conhecem, é o protocolo do Andreas Moritz. Sim. É o limpeza da fígado e vesícula. Limpeza do fígado. Aí eu falei com ele, conversei com esse médico, ele olhou e disse, eu tenho formação lá na França. Tudo que você imaginar eu já estudei, mas nunca ouvi falar do que você está falando aí. E se você não tirar essa pedra do seu colega aí, você vai morrer. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim, pois eu posso voltar aqui se eu tirar essa pedra do colega? Aí ele riu daquela, disse, não, você se responsabilizando aqui, você vai assinar o termo, pode sair. Aí perfeitamente, me deu o termo aí. Por incrível que pareça, Fran, na hora que eu saí do hospital, eu cheguei lá no mercado, lá no supermercado, comprei um suco de maçã. Porque a maçã e o suco de maçã é rico em ácido málico. É o ácido málico que ele dilata, fermenta ali nos dutos biliar. E eu comecei a tomar, eu me lembro como se fosse hoje, isso já está com 7 anos. Eu comecei a tomar esse ácido málico que era na noite de Natal. E ia ter a ceia. E eu tava com esse negócio atravessado no meio
né, do colédo. E quando eu comecei a tomar suco de maçã, eu já estava mais de 1 litro que eu tinha tomado, eu sentia que o negócio aliviando. Ela parece que saiu do colédo e foi para o duodeno, né? Dessa ali para o duodeno. E aliviou. E foi ali que eu comecei o processo de limpeza, né? E graças a Deus não tirei minha vesícula. Só isso, você só usou o suco de maçã. E foi industrial, Industrial. Foi aquele orgânico. É o orgânico. É porque ali realmente tem muita maçã, né? Para dar aquele negócio ali. E ele é rico em ácido lático. Isso. Aí não foi só esse processo, né? Eu comecei a fazer várias limpezas, mas sempre que eu repeti o ultrassom, ainda tinha umas condenadas que ficavam lá insistindo dentro da vesícula, né? Aí eu fiz eu trabalho, né? Eu tenho um equipamento quântico, eu fiz que eu chamo de quântico, que foi para poder eliminar aquela pedra, né? De forma escalar, de onda escalar. É uma terapia de vibração e você consegue eliminar a pedra. Né? E eu consegui tirar essa pedra usando um frasquinho lá que eu usei pouco mais de 1 mês. Então foi um processo muito interessante. Então, Fran, voltando um pouquinho lá para a história lá dos alimentos, me fala um pouquinho mais, o que é que você faz, o que é esse probiótico, o que é que você coloca, como foi essa ideia? Essa ideia de fazer probiótico foi principalmente por causa desse problema ou foi mais uma via empreendedora? Como eu tinha colocado anteriormente, eu fiquei com aquela coisa da má digestão. Má digestão. Eu não é assim, é como se tudo que eu comesse parece que virou pedra dentro sabe? Essa má digestão já vinha antes da descoberta do CA, né? Não, já foi tinha depois. Nada. Então foi depois que começou... Eu não lhe disse que tomei a veloz, que deu a história da queimação, essa coisa. Então e aí juntou com o emocional, a coisa ficou meio... Travou. Sabe? Pronto, deu travada, aí eu tinha aquela sensação de pedra, né? Aí, então eu disse não, aí eu resolvi a história do CA e concomitantemente eu comecei a ver vídeos, a me informar a respeito da função do digestório. Foi quando eu encontrei a Conceição Trucon. Aí a Conceição Trucon, ela tem um site na internet que é sobre alimentação viva. Eu vendo as informações dela, eu assinei o site dela e passei a fazer os cursos dela, que eram sobre alimentação viva. Aí eu comecei a comer, a fazer, você entende? Eu fiz ali o meu planejamento alimentar e comecei a me alimentar daquela forma. Aí dentre os cursos dela tinha novo modelo da alimentação humana, que era justamente sobre probióticos e tal. Lá tinha toda essa linha de probióticos. Eu li a cartilha conforme ela colocou lá, assistia muitas vezes, eu estudei mesmo. O probiótico, ele é um cultivo de micro-organismos. Você faz, né, são alimentos fermentados, são bebidas fermentadas, alimentos e bebidas fermentadas. Então, quando você cultiva, é como se você estivesse cultivando enzimas. Eles são enzimas vivas ali, você se alimenta e aí tudo... Regula tudo, intestino... Regula, pronto, modula e organiza toda a tua digestão. Interessante, Fran, também que hoje eu sofro com isso, porque apesar de ter o conhecimento, mas é muito difícil, né? Hoje a gente tem essa vida corrida e essa facilidade desses fast food, né, que você tem ali, a gente sabe que aquilo é alimento morto, né? Uma farinha de trigo hoje que está com 300% de glúten, 400% de glúten a mais, é um alimento péssimo, inflamatório para o corpo, também leite, né? Hoje a base alimentar do pessoal aqui no Brasil, pelo menos, né, é leite e trigo. Você acorda de manhã, você vai comer pão, um café e leite. Aí o lanche da tarde tem um pãozinho salgado. Aí vai almoçar, tem um macarrão. Janta, você tem mais um pãozinho. E à noite tem gente... Eu, por exemplo, tinha uma época que era pão 24 horas que eu comia. E além disso, né, você tem essa alimentação, Fran, e eu não sei se você sabe, o trigo, além de ter o glúten, eles colocam um caldo de construção. Você sabia disso?
Não conheço. Cal de construção, eles colocam dentro do trigo. Colocam lá dentro também, sabe o quê? O nome, né? Bem sugestivo. Bem sugestivo. Caldo de construção. Para ficar branquinho, bonitinho, a farinha branca, né? Então tem o cal e tem uma substância química que é usada para o tratamento de acnes. Ele também coloca dentro do trigo, está lá colocado. E tem uma legislação brasileira, porque o trigo ele passa por grandes galpões, passa por esses navios, né? Às vezes você compra trigo de fora, ou importa, exporta, e esses né? Nesse processo todo você tem a bicharada lá, tem rato, tem morcego, tem barata, bicho. E a legislação brasileira permite, se você pegar lá uma amostra do trigo e de repente botar ali no microscópio e tem lá uma pata de uma barata, ou um pelinho de um rato, a legislação brasileira permite que isso tenha. Claro que tem um limite, né? Mas permite. Né? Então, a gente sabe que hoje a nossa alimentação é uma alimentação morta. E eu já fiz uma vez também uma coisa bem interessante. Eu peguei semente de trigo e plantei. Né? Plantei, nasce aquele trigo lá e eu cortava aquele trigo. Isso é alimento vivo. É alimento vivo, né? É alimento Você faz vivo. isso aí no seu processo? Faço. Fiz muito. Quando você germina uma semente, você potencializa a vitalidade em termos nutritivos em 20 mil vezes. 20 mil. 20 mil vezes. Ou seja, um alimento que estava, uma semente que estava ali quietinha e tal, tranquila, bonitinha, que você joga dentro da panela e mata ela morre literalmente. Bota fogo. Quando você germina, ou hidrata, ou coloca ela no processo dela se abrir para a vida, você potencializa e aquilo ali já vai ter um outro resultado. Você já vai ter uma renovação, uma nova fonte realmente de nutrição. E assim, na semente, a gente falando de semente, você pode ter, por exemplo, você tem uma vida, o ciclo da planta. Assim, o ciclo da planta, em média, vamos falar, o trigo 3 meses, 4 meses, não sei. Quando está germinando, você está ali no auge do pico de energia da planta. Exatamente, é por aí. E Fran, assim, para... Porque, na verdade, quando ele já brota, né, que ele sai do processo de germinação, ele já entra na brotação. Quando ele, né, ali já é o broto, ele é uma riqueza muito grande. É tanto que as pessoas debilitadas, se elas fizerem essa germinação do trigo e usarem a graminha e só bater no liquidificador com um pouquinho d'água, aquilo ali já é um processo regenerativo. Ela já vai tendo resultados. Já sente. Olha, sementes interessantíssimas para se germinar. É a semente de girassol, aquela do passarinho, girassol, né? Aquela dos papagaios, né? Aí no caso, a pessoa consome quando ela está saltando, tipo um rabinho, né? Quando ela começa a germinar. Isso, a germinação é quando ela tem o olhinho, né? Olhinho. É a raiz, a primeira raiz vai sair ali, né? Isso, ali é a primeira germinação. Ali ela está germinando. Aí quando você coloca ela na terra, tem que ter a terra para poder ela crescer, né, ela brotar. Aí ela vai brotar, quando tiver mais ou menos em 10 centímetros é quando você corta. Inclusive, a germinação é uma coisa tão fantástica e maravilhosa que se você deixar essa raizinha crescer além do tamanho da semente, não dá mais para usar ela como alimento. Você já coloca ela logo na terra, bota ela para brotar, porque ele já saiu daquele processo mais vital, mais vitalizante. O processo que você está falando é o seguinte, a semente saiu ali aquele rabinho dela lá, aí joga na terra. Isso aí quando ela já está mais, ela já avançou muito a germinação dela. Mas aí onde é que a gente consome isso? É na semente ou é quando está o broto? Já nasceu a plantinha? Todos dois. Na alimentação viva você usa nos dois processos. Quando ela por exemplo, eu tenho dentro do meu trabalho, né, dentro da minha atividade que eu desenvolvi, que eu uso para revender, ou então para consumo, eu faço um queijo de grão de bico. Aí, queijo de grão de bico com castanha.
Aí eu pego o grão de bico, eu germino o grão de bico, aí eu pego a castanha, hidrata a castanha, porque a castanha ela passa pelo fogo, não tem como germinar, porque ela, para poder você tirar ela da casca, ela tem que passar por uma fervura, porque a gente usa a castanha natural, não é a castanha que queimou, porque essa daí já está condenada, já tá morta, essa né? já nasceu condenada, entendeu? Mas a outra não, a outra ela passou por um processo de cozimento, é aquela branquinha. Aí você integra as duas e faz um queijo com fermentado. Você usa a fermentação. Então aí é assim, né, exponencialmente nutritivo. Porque é vivo. Você, além de porque você tem a germinação né, e ainda tem a fermentação. E esse queijo tem a textura parecida com... ele é cream cheese. O que eu faço é cream cheese. Aí você assa na chapa, fica bonitinho. Aí ali. você passa... Não, você não assa. Como é que vai assar se é vivo? Então é cru mesmo, você come. Você não pode colocar no... Você vê, ó, eu ainda sou refém dessa matriz, né? Porque eu gosto muito de um queijinho assado na chapa ali, mas não tem jeito, né? Além de você ter um leite que não é tão interessante pra gente, é gostoso, né? As pessoas gostam e tudo mais. Só que é um gosto que a gente poderia dizer que é regido pela microbioma da pessoa. Porque quem define, por exemplo, os probióticos estão relacionados com a população existente na sua microbiota. Tem como a gente saber se você está com a microbiota legal, regulada? Sim, através da sua função digestória. Da forma. Através da regulação. Por exemplo, se você não tem, como você tinha dito no início, né? Problemas digestórios como azia, irritação frequente, às vezes tem gente, né? Que tem disfunção, até a má formação das fezes também. Isso, tudo é indício, isso. Né? Não, constipação, diarreia, entendeu? Se você tem muito, né? Se você tem as disfunções, mal-estar, empachamento, todos esses sintomas já é um indício. Já é um indício de que está tudo desregulado, que a gente chama de disbiose. Disbiose. Tudo que está fora da função plena do intestino, do digestório no geral, ela é uma disbiose. Certo. Entendeu? Então assim, a pessoa, rapaz, eu tô, sei lá, tô com azia, tô com refluxo, ou eu tô com constipação, ou tô com diarreia, todo dia eu tenho diarreia, ou alterna diarreia, fezes normal, a pessoa pode fazer uso disso aí que vai melhorar. Vai. A alimentação viva, ela vai regular todas as funções. Porque, eu digo assim, porque quando você se alimenta, o teu organismo, ele reconhece o que é comida, o que é comida de verdade. Esse desvirtuamento que tem da vida atual é tão... Chega que a pessoa, né? Ela perde a conexão com a sua própria função. Ela olha ali porque na verdade quem regula isso é a microbiota. Ela olha para aquele sanduíche. Eu, por exemplo, se eu olhar para um sanduíche daquele, não me diz nada. Pessoal... Essa coisa assim, muito suculenta e tal, cheia de carne, eu não como carne. Então aquilo ali não me dá nenhuma atração, não tem nenhum atrativo. Entendeu? Agora, se você me mostrasse um prato de salada, e assim, com brotos, com germinados, com fermentados, do jeito que eu costumo fazer, eu salivo total. Porque, para mim, aquilo ali, minha microbiota, ela reconhece aquilo como um alimento, como algo que vai me nutrir. Porque ela é inteligente. A minha microbiota é inteligente, porque ela é reforçada. Aí o que é que acontece com a maioria da população? Ela nutre e alimenta uma microbiota que é patogênica, é doente. Ou seja, então, o que dita a tua fome, o que dita o teu apetite é essa microbiota.
seja, o corpo ele está todo o tempo brigando, na verdade, né? Você está se alimentando, mas seu corpo está se virando ali para poder expulsar aquelas toxinas de conservante, o leite como é inflamatório, o glúten. Como é que ele vai limpar? Me diga como ele vai. São os depósitos. É quando acontecem os depósitos. Os cânceres, as litíases, que são as pedras nas vesículas dos rins e tudo mais, são depósitos que são feitos daquele lixo que não tem mais como se desfazer, como o corpo não consegue se desfazer. Então, na medida que você ingere alimentos vivos, alimentos crus, alimentos totalmente livres de conservantes, de toxinas, agrotóxicos e tudo mais, não, né? Mas só em ela estar ingerindo um alimento que seja in natura, já é melhor do que ela estar comendo só coisas que principalmente os ultraprocessados. Porque um arroz, um feijão, né? Esse tradicional da nossa cultura, né? Acompanhado de salada, né? E uma proteína, isso aí eu até fico, sabe? A gente diz até assim. Eu perdoo, mas sabe, assim, os ultraprocessados. McDonald's. Não só McDonald's. Não, você chega lá nos congelados do supermercado, que tem aquelas lasanhas deliciosas, que as pessoas sonham, deliram com aquilo ali. Imagina o que é que não tem, porque sonhar. E até assim, por exemplo, os elementos viciantes que tornam a pessoa viciada. É isso que eu estou dizendo. Eu olho para uma coisa daquela, aquilo não me diz nada. Aquilo não me... Tem substâncias, pessoal, literalmente, é uma informação que a Fran falou aqui. Eles colocam substâncias viciantes que é para você ficar viciado nessa alimentação ultraprocessada. Né? E é por isso que é difícil você largar esse negócio. Isso. Por que é difícil? Eu digo por mim porque eu tenho lá um pacotão de trigo. Eu trouxe lá 1 litro de trigo que eu mesmo planto lá na propriedade que eu tenho. E tô lá, eu planto, mas depois vem a autossabotagem. Mas tem que plantar, tem que aguar, tem aquele negócio, dá trabalho. Aí você acaba voltando para trás. É um negócio meio complicado, mas é aí onde entra a questão emocional, né? Você tem que ter esse autocontrole, uma força de vontade. E aqui, Fran, a gente vai entrar, porque a gente fala aqui para o nosso público, né, que o problema, a gente devia enxergar o problema como nosso amigo, não como inimigo, né? Isso. Porque se ele aparece pra gente resolver. Já pensou, Fran? São os desafios. São os desafios. Né? Você, por exemplo, você descobriu uma doença que não é agradável, não é um problema muito, vamos dizer assim, é um bicho muito grande, né? Você descobriu um câncer é um negócio que acho que o mundo fica escuro ao seu redor. Isso. E nesse processo todo você passou por todas as suas dúvidas, desafios, separação, morte do pai e de repente você descobriu uma cura, você conseguiu empreender, talvez antes você não empreendia, né? Não empreendia. Aliás, eu nunca sonhei em empreender, porque antes mesmo de empreender eu entrei no processo de ensino, né? Eu fui primeiro para as oficinas, né? Nesse processo educativo, né? de ensinar as pessoas, porque as oficinas é para ensinar o pessoal a germinar, a brotar, a fazer. Eu levava a terra e tudo, e fazia, né, tudo lá para o pessoal acompanhar como é que faz. É perfeito para o processo de cura, para as pessoas aprenderem, para as pessoas, né, se educarem nesse sentido. Então hoje você tem essas oficinas, você trabalha hoje com essas oficinas? Não. Eu estou, inclusive, né, um dos meus planejamentos do ano, né, nós começamos agora. Ainda está em tempo, né? Está em tempo. Estamos no começo Eu ainda. acho bem interessante as pessoas realmente frequentarem esse tipo de... Eu, por exemplo... Quando houve a pandemia, depois da pandemia, até a pandemia, num mês eu fazia uma oficina fora o meu empreendimento. Uhum. Eu fazia uma oficina e uma palestra, né, num espaço que eu tinha. Aí veio a pandemia, eu fechei o espaço,
Fiquei em casa, fui para a casa da mamãe, né? E fiz a loja lá. Inclusive ela está até hoje, ela é uma loja online. Online. Né? Depois eu vou deixar aqui o site, você me diz o site, se quiser falar, você vai ter falar. Não, é o Instagram. É o Instagram, né? @Olus, né? Olus? Olus, Poder de Nutrir. É Olus. Olus de holístico. Olus, H-O-L-O-S. Olus, Olus, @Olus, Poder de Nutrir. Poder de Nutrir. Aí hoje você tem essa empresa que você fabrica alguns produtos, você mesmo fabrica? Tudo a parte de probióticos, porque a parte de produção são probióticos, todos são probióticos. Todos são probióticos. Aí tem a parte da loja, agora a loja é só sementes, aí eu tenho a parte também de suplementos, farinha. E interessante, hoje se a pessoa, aqui uma aguinha aqui. Obrigada. Hoje se a pessoa quiser um produto seu, acessa lá, ela pede. E tem alguma explicação no que cada produto serve lá? Tem essas informações? Ou você faz um acompanhamento da pessoa que compra seu produto? Eu geralmente, quando a pessoa me acessa, né, me procura, eu já instruo. Eu faço toda a instrução. Então você já... Eu dificilmente, eu simplesmente vendo. Eu explico, eu acompanho, sabe, assim, a pessoa pode me perguntar, pode vir que eu tenho todos... Até porque não é uma pílula mágica, né? Porque não, o pessoal hoje o pessoal tem esse negócio de uma pílula mágica, não quero um comprimido, ou sei lá, que seja um probiótico, eu vou tomar esse probiótico, amanhã eu vou estar boa. Não é bem assim, né? É um processo também, né? Não deixa de ser um processo. Isso. Você usa os probióticos dentro de um conhecimento, dentro de uma base. Existe uma base para você poder usar. Você, por exemplo, se a pessoa não, se ela tem muita desbiose, se ela, por exemplo, tem principalmente o problema de ficar empachada. Uma pessoa que tem esses empachamentos, elas têm dentro de si uma caldeira. Aquilo ali é uma fermentação, são muitos gases. Ali são uma produção de um lixo atômico, como se fosse um lixo atômico dentro de si. Então, se ela vivencia isso, ela joga um probiótico ali dentro, aí a caldeira ferve e sobe. E ela pode... Entendi. Então, no processo de uso do probiótico, é interessante ela primeiro fazer. Aí é onde eu oriento. Você fala limpeza. Geralmente eu pergunto, e aí, como é que você... Porque tem público e um público. Por exemplo, tem público que já conhece, já sabe como é que funciona. Ela já chega e diz, eu quero tal coisa e tal coisa e tal coisa. Ela já está habituada, ela já conhece, ela já vivencia. Aí quando a pessoa vem perguntando, porque também eu não tenho como, né, muitas vezes saber, mas quando ela vem, como é, o que é, como, né, como é que toma, aí é quando eu vou para as perguntinhas básicas. Como é a tua digestão? O que é que você sente? Quais são, né, é tranquilo e tal, você... tem constipação, vai sempre ao banheiro, como é? Porque aí, a partir das informações que ela me passar, aí eu indico, aí eu faço a indicação e digo como é que ela tem que fazer. Porque quando ela tem esse problema, ela tem que fazer primeiro uma limpeza. Uma limpeza. Ela tem que dar uma limpada. Aí eu indico algumas ervas, alguns chás, a hidratação, né? Alguns tipos de suco, aquela história da água de com limão de manhã. Eu tenho um pó digestivo que eu produzo, se chama chorão, que é um pó com erva doce, limão, ele é, sabe assim, ele é bem... E você acredita aquela história do jejum? Tem muita pessoa está falando muito, jejum, né, prolongado, isso realmente você acredita que funciona? Acredito plenamente, porque basta você fazer um jejum, né? E aí eu digo parece que você flutua, né? Eu digo até assim, ó, o jejum... Isso já é uma... Mas só um minutinho. Mas o que eu sei é que a mitocôndria, né?
Eu não sei se o pessoal já sabe, mas mesmo que saiba, para quem não sabe... A mitocôndria é nossa casinha de força, né? Pronto, a mitocôndria, inicialmente ela era uma bactéria. A mitocôndria era aquela bactéria que servia ao corpo, fazia, né, fazia um serviço, né? O Lai Ribeiro aqui diz. Aí chegou um determinado momento que ela disse, ela chegou para, o corpo chegou para ela, as células chegaram para ela, vem cá, vem fazer parte aqui, né? Vem compor aqui. Aí ela se anexou e ela hoje tem essa grande constituição. É um organismo, vamos dizer assim, eu até digo que o nosso organismo é uma máquina perfeita, né? Vamos dizer assim, apesar de o sistema acreditar que a gente é uma máquina que vive preocupado com doenças, esse é o forte do sistema, que é sempre deixar a gente preocupado com as doenças, né? Mas na verdade, quando a gente começa a estudar, como você estudou, como eu continuo estudando, quanto mais a gente tem informações, mais a gente sabe que o corpo da gente é um processo perfeito, né? Uma comunicação de uma célula com a outra, do estômago com o cérebro, os eixos hormonais, você tem ali o HPA. Então tudo isso daí tem uma sinfonia, como se fosse uma grande orquestra, né? E toda vez que você está ali comendo porcaria, mesmo que você está jogando ali um balde de água fria em cima dos músculos, né? Você desafina tudo e o corpo tem essa batalha diária, né? De estar todo tempo se recuperando. Então é um negócio que as pessoas hoje elas precisam... Porque você sabe, hoje tem muita gente que sabe que faz mal, mas o mais difícil é o quê? O mais difícil é você fazer o processo. Estava falando do jejum, né? O jejum, por exemplo. O jejum, você vai botar em xeque seu emocional também. É por isso que a gente fala, às vezes a pessoa fala, emocional, relação do câncer com o emocional, tá ligado? E vamos dizer assim, a ponte mais tênue disso daí é dizer que o quê? Se você está em jejum, aí começa ali de manhã, da hora do almoço começa a sentir o cheiro de comida dos vizinhos, tá almoçando. Teu cérebro já começa a ser, vamos comer. Aí outra parte de você diz o seguinte, não, vamos comer não, vamos manter nosso jejum. Aí chega de tardezinha, começam a fazer um café com um pãozinho assado ali, não, pelo amor de Deus, vamos deixar esse jejum. Você pode perceber, parece que tem 2 eu ali, né? Então, é um emocional muito forte. Eu, por exemplo, eu fiz um jejum, eu só comia planta. Isso está com 1 ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio. Eu via que o emocional pedia. Emocional, né? O vício, aquele negócio, né? De querer pão, passar uma manteiga, rebolar um queijo lá dentro, assar na chapa, comer aquele bife assado. É a questão do hábito também, né? O hábito, O corpo, ele funciona através disso. Né? Eu vi pessoas, por exemplo, que já chegaram a fazer 7 dias de jejum intermitente. Né? E o relato dessa pessoa, ela disse o seguinte, Não, porque tem o jejum e tem o jejum intermitente. Ela fez o jejum ou o jejum intermitente? Desculpe, foi o jejum mesmo. O jejum, certo. Ela relatou que lá pelo 4º dia, ela foi ao banheiro e disse que as fezes, ela não estava comendo, como é que saía a fezes, né? Saiu umas bolas pretas. Ou seja, o que é aquilo? O corpo tirando a sujeira de dentro. Porque assim, quando você não faz, quando você come direto, o teu corpo não tem tempo de relaxar, vamos dizer assim, né? Exatamente, de processar tudo que é. Imagina, a pessoa às vezes come eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Isso é um mito, né? Você aprendeu isso, 3 em 3 horas. Entendeu? Então você, de certo modo, sobrecarrega. Não dá tempo de limpar, de jogar fora todo aquele acúmulo. Aquela história, né? Por exemplo, muita gente aqui que almoça, você está ali almoçando, daqui a pouco você termina de almoçar, dá aquele sono, né? Você fica ali com sono. O que é aquilo? Aquilo dali, o teu corpo precisa de energia. A gente tem uma casa de energia e ele precisa de energia para poder processar o alimento. Então ele dá meio que uma hibernada, você para poder deixar de usar energia nos outros cantos para poder processar aquele alimento, que é um processo, vamos dizer assim, bem complexo. Começa ali na boca, vai no estômago, depois desce para o intestino, passa por todas as alças do intestino para sair ali o resto, né? Nas fezes. Então realmente é uma gestão de energia. Então, como você falou, se a pessoa ela não tem essa consciência, ainda mais é informada de forma equivocada, tem que comer 3 em 3 horas. Eu até brinco com as pessoas, esse negócio de comer 3 em 3 horas é patrocínio da indústria alimentícia.
que quer que você coma de 3 em 3 horas para estar sustentando esse povo aí, né? Uma indústria bilionária, por exemplo, falar assim, né? Que é alimentícia. De vício, né? De vício. De alimentar de vício, porque isso é vício mesmo. Estudos, o ganhador do prêmio Nobel, eu vi uma reportagem sobre ele falando sobre isso. Ele dizendo que são realizadas novas conexões a partir de de períodos sem se alimentar, de períodos de jejum, entendeu? E a alimentação viva, ela tem, por exemplo, você tem essa sensação de um jejum, porque imagina você passar o dia só se alimentando. Eu tive um período, hoje não, hoje eu já como cozido, tranquilo, só que eu procuro me alimentar de alimentos orgânicos, né, e tudo mais. Mas teve um período em que eu me alimentava só de alimentação pura. Você tinha essa sensação realmente de jejum, de que você estava, que o teu corpo estava tranquilo com relação aos processamentos, que ele estava conseguindo processar tudo. Que você estava, sabe, assim, o teu intestino funciona... Igual um reloginho, né? Eu me lembro também que quando eu fiz esse processo de limpeza, o meu intestino funcionava perfeitamente. Eu comia, né, a alimentação saudável, é claro, e questão de 40, 50 minutos depois já estava indo ao banheiro. Aí o pessoal dizia, mas isso é normal? Isso é normal. Normal é você passar. Anormal é você passar o quê? Tem gente que passa até 10 dias sem ir ao banheiro, né? Então, anormal é você comer e depois não sei quantas horas você ir ao banheiro. Significa que seu trato intestinal não está perfeito ainda. Isso. Porque não é só ir ao banheiro todo dia também, a gente sabe disso, né, Fran? Você, na verdade, o trato ele tem que ser bem rápido. Você se alimentou, pouco tempo depois você já vai ao banheiro, porque está passando rápido o alimento, né? Uhum. Mas só o fato da pessoa, e mesmo que ela vá uma vez, mas ela, né? Ela perceber que ela liberou, ela realmente se limpou. Já é o primeiro. O importante é que ele seja funcional, que todo dia ele funcione, que ele esteja, né? Ter um processo, né? Fran, deixa eu perguntar aqui outra coisa. Hoje você disse que está se organizando para fazer escolas, né? Não, são oficinas que eu já fazia. Você já fazia? Eu fazia. Tem assim, curso online? Você tem algum curso online, alguma coisa não, assim? Eu não produzi nada. Pois eu até... Se você tivesse um curso online, eu ia adquirir agora. Com certeza. Porque é bem interessante e as pessoas estão precisando disso, né? Porque é um negócio complicado. Isso aí hoje, eu teria de ver. E a gente está vendo aí que tem muito caso de câncer estourando aí, né? Pelo nosso planeta, né? Um negócio sério. E a alimentação, com certeza, é a base de tudo, né? É que forma a gente. E nesse processo a gente fica feliz de você ter vindo até aqui esse podcast, né? O convite do primeiro podcast. Inclusive eu posso, assim, né? Eu posso sugerir algumas coisas que a pessoa pode fazer na sua, né? Assim, no seu dia a dia, né? Com relação a esse trato, né? Inclusive hoje, a própria internet tem muita informação sobre alimentação viva. Por exemplo, o site da Conceição Trucon é uma grande fonte de informação. Ela realmente, inclusive, as coisas dela são bem científicas, ela apresenta estudos, é um portal realmente de informação, né? Então, a minha sugestão é que as pessoas... principalmente no período da manhã, né, do de jejum, né, quando ela iniciar o dia, ela faça, por exemplo, uma coisa bem básica, bem simples. Ela faça uma vitamina. Né? O pessoal gosta muito de vitamina, mas é uma coisa muito tranquila. Ela pega uma água de coco, né? Aí ela tira a água, pega a polpa do coco e que de preferência que ela seja aquela polpa bem fininha, bem, né, tênue, que não seja aquela parte, né, do coco quando já está mais maduro, fica bem larga, né? Pronto, aí
Se você pegar a água do coco e a polpa do coco, você já tem um leite. Você bateu os dois. Se você bater os dois, você já tem um leite. Você já joga o leite da vaca ali, já vai pro espaço, não precisa mais, né? E é muito gostoso, né? Já provei. Significa delícia. Fica gostoso. Já provei e é demais. Aí você coloca uma fruta, ou 2 frutas, eu gosto de associar a banana com a manga, ou a banana com abacate, ou então com a goiaba, você entende? Você bota, né, a banana com a goiaba, ou a manga com a goiaba, fica uma coisa fenomenal. Aí você pode colocar mais uma linhaça, no caso a linhaça teria de ser hidratada, porque se você colocar ela, você não deve usar as sementes in natura, porque elas têm um antinutricional. O antinutricional é aquela parte latente da semente. Se você for usar a semente com ela, né, com ela sem hidratar ou germinar, aquilo ali, ele tá ativo ali. Os antinutricionais, que é a parte ofensiva da semente, elas vão, né, elas vão ser prejudiciais. Então, uma coisa, às vezes eu tenho clientes que às vezes chegam para mim e dizem assim: tu come castanha normal, tu não sente nada? Eu digo: eu não sinto nada porque eu hidrato. Eu boto ela na água, ela passa, ou então germina, se for uma amêndoa. Aquela castanha, né, que o pessoal não confunde, né? Se você não fizer isso, aqueles agentes tóxicos, eles que tem que a semente já tem para se proteger, elas vão me atingir, elas vão me atacar. Então, você hidrata, por exemplo, você hidrata uma castanha, depois você lava ela, né, libera aquela água, aí então você coloca junto com esse leite, aí você bate, você colocar um cacau, né, um pouquinho de canela, você tem uma senhora, aquilo ali pode ser um café da manhã, né, pode ser um de jejum. Você realmente eu digo assim, porque eu já tomei o leite de coco, né? Eu tenho uma máquina americana que a gente joga lá a carne do coco, né? E ela processa, sai o leite de um lado e o bagaço do outro. E eu tomei aquele leite, mas foi tão... A substância... Sem água, puro. A gordura pura mesmo, só o leite mesmo. Não misturei com água. Mas foi tão forte que eu passei acho que umas 5 horas sem fome, 5, 6 horas sem fome. É muito forte mesmo o leite de coco. Até se fala que o coco é a árvore da vida, né? Sim. Então esse tipo de alimento, isso aí é fantástico para a pessoa. E ela sente realmente aquela diferença, né? E à noite, né, você vai e faz aí eu recomendo muito assim o inhame, sabe? O inhame, ele é muito, muito digestivo, né? Eu não sei se você já ouviu falar que na medicina chinesa ele enxuga, né? Ele enxuga todos os mucos, ele enxuga todas as que a gente chama as fleumas, né? Porque a inflamação na medicina chinesa a gente chama de fleuma, que são as umidades. Então o inhame, ele é fenomenal para a umidade. Você usa como inhame? Seria só cozido? Você pode usar também cru. Cru? Você pode fazer iogurtes crus com ele, você pode fazer sucos crus. Aí deixa eu perguntar, Fran, isso daí tudo que você está falando, você tem... E você também pode cozinhar. Na medicina chinesa, eles têm muito, né, do cozimento. Né? Cozimento e fermentação também. Né? E também fermentação. E aí eles fazem um consumir, né? Aí comem eles bem cozidinho, ele também porque aqui eu já estou aqui cheio de perguntas para fazer, mas seria interessante, a gente já está chegando aqui no final do podcast. Tem algum... O tempo já está avançado. Está avançado sim, mas você tem algum projeto de fazer um e-book, alguma coisa desse tipo? De repente o pessoal quiser acessar aí,
a gente pode deixar aí, aliás, vamos deixar o seu contato aqui embaixo, vai estar aí para quem quiser ver. A Fran que é enfermeira, terapeuta também. Sou acupunturista. Mas não está mais atendendo, mas né, se de repente a pessoa... se a pessoa tiver mesmo uma urgência, a gente pode dar uma flor. Então é isso aí, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final desse podcast. Fran, você quer deixar uma mensagem final aí para o pessoal que está seguindo, que tiver interesse lá, um aconselho, quer que o pessoal, ou quem está com câncer de mama, quem tiver, se espelhou em você, qual é a mensagem que você tem para deixar aí para o nosso público? Para as pessoas que estejam diante desse desafio, né, de um desafio desse, como vivenciar uma doença, algo, né, muito difícil, como no caso do CA, que foi o que eu passei, eu gostaria de dizer que ninguém deixa a peteca cair, né, que tenha fé, né? Se abraça com o problema. Se abraça com o problema, faça algo diferente, como essa linha mais alternativa, busque saídas que lhe tirem mais dessa coisa aí que está só no sistema, e que elas possam realmente experienciar, assim, né? Se puderem viver como um modelo, né, alguma coisa desse tipo, que possam, né, encontrar outras formas, outros modelos de tratamento, porque existe, pessoal. Podem procurar, porque existe. E essa alimentação diferenciada, essa que a gente considera alimentação de verdade, sabe? Você não precisa usar sazon, como é aquele... Sazon, aquela coisa do amor, tem uns que são do amor. Aquele macarrãozinho lá, o instantâneo, que o pessoal coloca, é o miojo, o mais gostoso é aquele pozinho, né? Pronto, aquilo ali é só invenção, aquilo nunca foi alimento. Então, pessoal, procurem alimento que seja alimentação de verdade, alimentação puro, uma coisa que você não precisa colocar nada que não seja, que não venha dali da natureza, que você não saiba a origem. Pois é isso, foi um prazer e espero, né, vê-los novamente. Com certeza. Um abraço. Então, pessoal, a Fran, ela foi nossa primeira convidada hoje, e todo esse processo também, né, ainda tem, né, Fran, também pode surgir uma linha empreendedora, como você fez também, né? Isso. Você até partiu aí montou uma empresazinha online e tal. Isso. E na medida que a pessoa estude, na medida que ela... Porque é fundamental que ela saiba o que ela está fazendo, né? Então, se ela se informar, se ela fizer o caminho, o percurso dela e assim, aprender realmente... tem muita gente precisando. Eu digo assim, muita gente. A pessoa, como eu falei aqui no começo do podcast, todo problema é seu amigo. Ele só aparece lá porque você pode resolver. Então, o estudo, como você falou perfeitamente, tem que estudar. Você vai buscar conhecimento. Antigamente era difícil você ter aqui uma informação aqui, na palma da mão. Hoje, antigamente você teria que ir na biblioteca, passar horas e horas procurando um livro e achar o índice dos livros dessa largura aqui. Então hoje com essa ferramenta aqui você tem todo tipo de informação que você precisa. Então não tem mais esse negócio de desculpa de ficar refém do sistema, né? Isso. Gratidão, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E com certeza vamos ter outros momentos, tá bom? Foi o nosso primeiro podcast aqui com a Taverna do Conhecimento e a Star, né? A gente está em parceria aí com esse podcast e vamos trazer muito mais informações aqui. Meu contato também vai estar embaixo, se você quiser saber mais, tem meu canal Rafael Guerra, vai estar embaixo também, vocês acessarem o link, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo podcast.